pessoal! Hoje vamos falar sobre um tema que costuma despertar bastante interesse e também muitas dúvidas. Que tema é esse? É o transtorno de personalidade narcisista, ou TPN, como é conhecido clinicamente. De forma geral, o que caracteriza uma pessoa com traços narcisistas não é apenas o orgulho ou o desejo de ser admirada, como muita gente pensa, mas sim um padrão duradouro e inflexível de comportamento. Que tipo de comportamento? A pessoa tem um senso de grandiosidade, necessidade excessiva de admiração e uma profunda falta de empatia. A pessoa, ela não consegue se colocar no lugar do outro de jeito nenhum. Segundo o DSM-5-TR, esse transtorno se manifesta por pensamentos e comportamentos que giram em torno de um senso exagerado de autoimportância, da crença de que se é especial ou único, e a pessoa faz uma exploração, ela explora o outro na expectativa constante de ter um tratamento privilegiado. Ao longo dessa aula, nós vamos entender melhor como que esses traços se apresentam, vamos diferenciar o narcisismo saudável daquele que é patológico e nós vamos refletir sobre os impactos que esse transtorno pode ter na vida pessoal, social e profissional de quem convive com uma pessoa assim, ou com alguém, que manifesta esse tipo de transtorno. Mas vamos falar aqui, o que é o narcisismo? Olha só, o narcisismo é talvez um dos traços de personalidade mais reconhecíveis na sociedade atual. Se alguém perguntasse, por exemplo, se alguém consegue nomear um indivíduo narcisista, provavelmente apresentaria uma lista de nomes e exemplos. Além disso, a ideia de narcisismo existe há quase tanto tempo quanto a própria sociedade. Foram os gregos antigos que primeiro desenvolveram o narcisismo na forma do personagem mitológico Narciso. O que aconteceu com Narciso? O Narciso, ele buscou o verdadeiro amor por toda a vida, coitado. Inevitavelmente, porém, o amor verdadeiro não estaria em seu futuro, pelo menos não da maneira que a maioria imaginaria. Após muitas tentativas frustradas de procurar, de encontrar esse amor, Narciso olha admirado para uma piscina onde encontra o único amor que jamais ele conheceria. Ele vê um profundo e inabalável amor por si mesmo. Até os gregos devem ter sabido que o amor a si mesmo tem um limite, não é mesmo? Mas o que é o narcisismo? Conforme definido pela 4ª revisão do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, que é o DSM-5-TR, o transtorno de personalidade narcisista, chamado de TPN, inclui os seguintes sintomas. Vamos lá ver. O primeiro é o quê? Que a pessoa exibe um senso grandioso de autoimportância, ou seja, a pessoa superestima suas habilidades e infla suas realizações, parecendo orgulhoso e pretensioso. Em outras palavras, a pessoa, ela superestima suas habilidades e conquistas, se tornando pretensioso e orgulhoso. Vamos para um exemplo? Olha só. Um gerente constantemente se refere a si mesmo como o cérebro por trás do sucesso da sua empresa, mesmo quando os resultados foram fruto de trabalho em equipe. Quer outro exemplo? Um estudante diz que deveria estar em uma universidade de elite porque é muito inteligente para sua instituição atual, apesar de ter desempenho acadêmico, quando a gente vai olhar, um desempenho apenas mediano. Um outro sintoma é que o narcisista sempre está preocupado com fantasias de poder ilimitado, sucesso, brilhantismo, beleza ou amor ideal.
Em outras palavras, ele tem fantasias frequentes e dominantes sobre alcançar grandeza ou ter relacionamentos perfeitos. Vamos lá do exemplo. Primeiro, uma pessoa passa horas imaginando que será descoberta por um famoso produtor e se tornará uma celebridade, embora nunca tenha atuado ou cantado profissionalmente. Olha que ilusão! Um outro exemplo pode ser assim, que de alguém acreditar que está destinado a ser um CEO bilionário, mesmo sem ter tomado medidas concretas para chegar lá. O terceiro sintoma é acreditar que é superior, especial ou único e espera que os outros o reconheçam como tal. Quer um exemplo? O exemplo 1. Um médico se recusa a participar de reuniões com colegas que considera de nível inferior, dizendo que não valem o seu tempo. Acreditam? Outro exemplo. Um artista insiste que apenas críticos de renome podem compreender sua arte profunda e única. Olha só, o quarto sintoma é quando a pessoa exige admiração excessiva porque sua autoestima é quase invariavelmente frágil, portanto precisa de atenção e admiração constantes e frequentemente busca elogios. Em outras palavras, busca constantemente por atenção, elogios e validação para manter a sua autoestima, que é frágil. Por exemplo, um influencer posta várias vezes ao dia e fica irritado quando não recebe curtidas ou comentários suficientes. Já pensou se eu fosse assim? Ficasse irritada porque ninguém curtiu ou comentou os meus posts? Outro exemplo, uma pessoa interrompe os outros constantemente para contar suas conquistas e exige que todos reconheçam sua genialidade. O quinto sintoma é quando a pessoa tem uma expectativa irracional de tratamento favorável e fica chateada ou até mesmo furiosa quando os outros não a atendem. Por exemplo, a pessoa espera ser tratada de forma diferente, fica irritada se não for priorizada ou favorecida. Um exemplo, um cliente exige ser atendido antes de todos em um restaurante sem reserva, dizendo que é uma pessoa importante. Exemplo número 2. Um funcionário acredita que merece promoções rápidas, sem cumprir metas e se revolta quando outros são reconhecidos. O sexto sintoma é quando frequentemente exploram os outros. O narcisista explora os outros para obter o que desejam e precisam, independente das consequências, e formam amizades apenas para atingir seus próprios objetivos. Em outras palavras, usam as pessoas como ferramentas, sem consideração pelas consequências. Olha um exemplo. Alguém finge amizade com um colega apenas para conseguir uma vaga de emprego através de suas conexões. Olha que cachorrada, né? Um exemplo 2, um parceiro em um relacionamento emocionalmente manipula o outro para manter vantagens financeiras. Isso tem muita gente por aí assim, não é mesmo? Qual que é o sétimo sintoma? O sétimo sintoma é que a pessoa não tem empatia pelos sentimentos dos outros, o que a leva a ser o quê? Emocionalmente fria ou não ter interesse recíproco. Dizendo em outras palavras, desvaloriza e ignora os sentimentos dos outros. Olha só um exemplo. Um chefe desconsidera o luto de um funcionário e exige que ele pare de drama e volte ao trabalho imediatamente. Olha só que situação. Um outro exemplo, alguém ou ri ou minimiza quando um amigo compartilha uma situação de sofrimento emocional, dizendo assim, isso não é nada demais. Já pensou? O oitavo sintoma é quando a pessoa tem inveja dos outros.
ou acredita que os outros têm inveja dela. Dizendo em outras palavras, a pessoa tem sentimentos de inveja frequentes ou suposições de que todos desejam que ela tenha o que ela é. Por exemplo, um colega, ele menospreza a promoção de outro, dizendo que ele só conseguiu porque puxou o saco sem evidências para isso. Simplesmente diz isso. Um outro exemplo é alguém afirma que seus vizinhos o invejam porque ele tem um carro melhor e uma vida perfeita. E o nono e o último sintoma é que o narcisista exibe comportamentos arrogantes e altivos e tem atitudes snobs, desdenhosas ou condescendentes. Ele age de forma superior ou desdenhosa, condescendente com os outros. Um exemplo é assim, um profissional diz abertamente que seus colegas não têm nível para trabalhar com ele. Quer um outro exemplo? Uma pessoa constantemente corrige os outros de forma o quê? Humilhante, dizendo que ninguém sabe fazer as coisas direito como ela. Olha só, embora esses critérios em conjunto, representem o transtorno de personalidade narcisista, nem todos com qualidades narcisistas se enquadram no diagnóstico de transtorno de personalidade narcisista. É importante considerar, para ser um transtorno de personalidade narcisista, considerar 5 desses 9 critérios que eu apresentei. Olha só, eu quero te dizer que menos de 1% das pessoas com qualidades narcisistas merecem um diagnóstico, de transtorno de personalidade narcisista. Isso por si só apresenta seu próprio problema potencialmente, porque isso é perigoso. Por quê? A gente se percebe que cada vez mais a população vem exibindo qualidades narcisistas proporcionalmente mais intensas. Há mais indivíduos com qualidades narcisistas do que nunca e, portanto, os sintomas atuais desses indivíduos são muito diferentes, dos problemas psicológicos do passado. Então, hoje já não se sabe ao certo que porcentagem realmente tem transtorno de personalidade narcisista e que pessoas têm apenas os traços narcisistas. Hoje, estudiosos do assunto, prosseguem explicando que os pacientes de hoje falam mais sobre os seus problemas em termos mais vagos e mal definidos, queixando-se de solidão, de tédio, de alienação e inquietação. Assim, os problemas tornaram-se cada vez mais centrados na própria pessoa, À luz do que se tornou uma sociedade mais egocêntrica, é importante entender como o narcisista enxerga o eu, tá certo? Olha só, com tudo o que vimos até aqui, fica claro que o narcisismo vai muito além da vaidade e da busca por reconhecimento, vai muito além. Trata-se do quê? De um padrão profundo de funcionamento psicológico que afeta significativamente a forma como a pessoa se relaciona consigo mesma e com os outros, é a forma de relacionamento. Entendemos como o narcisismo, especialmente quando atinge níveis clínicos, pode destruir relacionamentos, porque tem a ver com o relacionamento, ele corrói vínculos afetivos e provoca desconfiança, manipulação e frustração nos ambientes. Também refletimos sobre como essa dinâmica está cada vez mais presente em nossa sociedade, marcada por o quê? Pelo individualismo e pela busca incessante por o quê? Validação. E aí se confunde, é transtorno ou é traço? Mas antes de rotular alguém, de narcisista, é importante fazer uma distinção essencial. E é exatamente sobre isso que falaremos a seguir na próxima aula. Afinal, narcisismo é a mesma coisa que egoísmo?
Será que toda pessoa egocêntrica é de fato narcisista? Ou será que estamos lidando com traços diferentes, ainda que semelhantes à primeira vista? Na próxima aula, nós vamos mergulhar nessa comparação, entender o que o egoísmo representa dentro da psicologia e quais são as fronteiras, às vezes bem sutis, que separam o egoísmo do narcisismo. Vamos juntos? Eu aguardo você na próxima aula. Até lá!